Diz assim a palavra de Deus: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E ele lhes disse, e eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, ele o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Pode se assentar e bater palmas para Jesus. Grande Deus, aqui está, meus irmãos, a palavra do Senhor. Jesus, meus irmãos, vai se expressar de maneira tão forte, né? Ó nécios, né? Ó povo débil, doido, maluco, ó povo besta, bobo, ó nécios, tardos de coração, lerdos, demorados, tardios, ó povo complicado. Glória a Deus. Da onde que vem tanta dificuldade? Da onde que vem tanto obstáculo e impedimento para vocês crer tudo que os profetas disseram? Vocês não são judeus? Além de ser judeus, vocês não eram discípulos de Jesus? Vocês não conhecem as Escrituras? Os profetas falaram sobre mim. E Jesus então vai pegar desde lá do começo, os profetas, Moisés, né, o Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei de Moisés, depois os profetas, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é cristocêntrica. O assunto, o tema principal é Jesus.
A Bíblia fala de Jesus, não fala de mim, do Dielito, não fala, né, da nossa denominação, não fala de fulano e ciclano, a Bíblia fala de Jesus, seja diretamente, claramente, ou seja através de símbolos, alegorias, figuras de linguagem. E ele vai começar desde Moisés, passando pelos profetas. Jesus vai discorrer toda a Escritura. Jesus é o pregador. Para lhe explicar, para interpretar e aplicar toda a Escritura na pessoa de Jesus, dele mesmo, né, que era ele que estava pregando. Então ele começou a citar o texto, interpretar o texto e aplicar a pessoa dele, Jesus o Nazareno. Por quê? Porque eles eram lerdos para entender. Talvez é porque só o livro não basta, só a Escritura não basta, só a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, só não basta. Talvez Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, talvez não basta. A palavra revelada, a palavra transmitida, anunciada, não basta, parece. Parece que eles têm que ver para crer, que nem Tomé. Então eles estão caminhando de Jerusalém pelo caminho de Emaús. Jesus aparece no meio deles porque eles estavam falando, né, as notícias do dia, do jornal do dia, as informações que estavam correndo entre as pessoas. E Jesus vem, entra na conversa. Ah, você não está sabendo? Jesus fez como quem não estava sabendo de nada. Mas é claro que ele sabia, ele só estava provocando uma ocasião para entrar na conversa e explicar para eles. Ah, hoje, Jesus, um profeta poderoso, além de ensinar a verdade com autoridade, que todos ficavam maravilhados, ele operava sinais poderosos. Mas hoje já é o terceiro dia, porque ele falou que ia morrer, falou que ia ressuscitar o terceiro dia. Hoje já é o terceiro dia. Ele só não falou que hora que era. Talvez eles ficavam olhando no relógio toda hora. Já é terceiro dia, já é o domingo. Nem por Moisés, nem pelos profetas, nem pela boca do próprio Jesus. Mesmo assim eles estavam questionando, murmurando, duvidando. Não estavam confiando na palavra, na promessa. Não estavam crendo de todo o coração. Só se eles vissem mesmo para acreditar, que nem Tomé. E Jesus exclama: ô povo que dá trabalho. Mas o nosso Deus, meus irmãos, ele é longânimo. Ou seja, o nosso Deus é paciente. Nosso Deus é clemente, é misericordioso. Ele é tardio em irar-se. Mas ele é longânimo, paciente, e é com toda a paciência, com toda a bondade, amor e graça, que mesmo esse povo dando tanto trabalho, tendo tanta dificuldade para crer, ele sempre vai estar trabalhando para convencer o homem, sempre vai estar falando, se manifestando, fazendo alguma coisa para provar, para convencer. Ele sempre vai fazer alguma coisa, falar, transmitir. Deus tem suas maneiras de se revelar, de se dar a conhecer, e é várias as formas, mas mesmo assim o homem parece que não consegue, não é capaz. Ó nécios e tardos de coração! Mas eu os amo tanto que eu entrei na conversa. Mas eu quero que vocês tenham tanta certeza na verdade, que eu entrei na conversa e comecei a dominar a conversa para falar mais que vocês, porque vocês nem sabem o que estão falando, só fica debatendo aí. Vocês são demorados, lerdos, mas eu amo tanto vocês que eu vou estar andando com vocês no caminho, vou acompanhar vocês na sua jornada, vou estar ao lado de vocês, falando e fazendo alguma coisa para vocês confiarem, para vocês terem esperança viva.
E hoje não mudou. Jesus continua andando conosco.